Irmãos, eu não sei porquê, mas o nosso irmão Portela não pôde estar presente. E eu gosto de fazer tudo como Deus coloca no nosso coração para fazer, para que a gente não saia do trilho, né, da vontade de Deus. Então eu vou ter que chamar aqui os irmãos do louvor novamente, para a gente cantar Casa de Bênção, porque tem tudo a ver com o que nós vamos ouvir nesta manhã. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois na casa que um dia te receber, nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu, nunca mais saberá viver sem ti. Obrigado, irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 127. Salmo 127 é bem conhecido nosso, né? Nós vamos ler apenas a parte A. 127. Esse Salmos tem 5 versículos. Ele fala que todo bem procede de Deus. Todo bem procede de Deus. E no Salmo 128, temor de Deus e felicidade no lar. Então, tudo procede de Deus e felicidade no lar só pode ter se houver o temor de Deus. Mas nós vamos ler apenas o versículo 1 do Salmo 127, parte A do verso que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Senhor, a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra, ela é nossa bússola, como nós vimos nesta manhã.
É ela, Senhor, que nos mantém no caminho reto. É ela que nos aproxima do Senhor a cada instante. E essa palavra, quando nós valorizamos ela, Senhor, como disse o salmista, que ela é extremamente pura, e que ele amava a palavra do Senhor. Que oxalá que nós também possamos fazer o mesmo, que a cada dia nós possamos ter essa visão da tua palavra, de que ela é pura e que nós precisamos amá-la, Senhor. Porque na medida que nós valorizamos a palavra do Senhor desta maneira, Senhor, ela entra no nosso coração e nos livra do pecado. Porque quando nós guardamos a palavra do Senhor no nosso coração, nós não pecamos contra Ti. Fala conosco nesta manhã, Senhor, que a nossa vinda aqui não seja em vão, mas que a nossa vinda aqui, nós possamos sair daqui, cada um para o seu lar, na certeza de que Te adorou em espírito e em verdade, e que recebeu aquilo que precisava ouvir do Senhor, o alimento espiritual nesta manhã. Eis-me aqui, usa-me conforme a Tua vontade, que o Senhor cresça e eu diminua, que toda honra, toda glória seja para o Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus, amém. Amados, você tem uma casa ou você tem um lar? Porque ter uma casa, dar vamos dizer assim, aquele pensamento você traz para dentro da sua mente, que quando você tem uma casa, você tem algo material, porque você vai ver que é um espaço físico, onde há blocos, cimento, madeira, né? Paredes. Não passa de um espaço físico, apesar de que é um lugar onde você se sinta bem, sua moradia, mas é somente um espaço físico, é material. Tudo que é material tem seu fim. Um dia, esse templo aqui, nosso lar, nossa casa, tudo vai desaparecer, tudo vai cair por terra, porque tudo que é material, um dia acaba. Nada prevalece, permanece materialmente se falando, mas tudo que é espiritual tem eternidade, tem vida eterna. As coisas espirituais, ela não tem fim, quanto as coisas materiais têm seu fim. Então, se você tem uma casa, pense nisso, um dia ela não vai existir. Agora, se você tem um lar, é diferente, porque lá é lugar de harmonia, é lugar de paz, é lugar onde você sente a presença de Deus, ali juntamente com a sua família, e principalmente quando você é uma pessoa temente a Deus, quando você é uma pessoa que serve a Deus e que tem o mesmo desejo de ver sua família servindo a Deus, você vai ter certeza de que você não tem uma casa material, mas você tem um lar, um lugar de harmonia, um lugar onde reina a presença do Senhor, como foi cantado aqui nesta manhã, que a nossa casa, o nosso lar, venha a ser esse lugar onde o Senhor possa entrar e nunca mais sair, e ali se sentir bem no nosso meio. Por isso que Jesus, lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, ele disse assim: eis que chega à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, quando Jesus estiver batendo na porta do teu lar, quando Jesus estiver batendo na porta do teu coração, não deixe a porta fechada. Abre para ele entrar e ali ele cear com você e você com ele. Mas eu tenho aqui um tema
importante para pensarmos nesta manhã, é uma pergunta. Diz assim: quem está edificando o seu lar? Deus ou você mesmo? Baseado no que nós lemos aqui na palavra de Deus, no Salmo 127, versículo 1. Quem está edificando o seu lar? Deus ou você mesmo? Eu quero te dizer claramente, se o edificador do seu lar é você, se a edificadora do seu lar é você, está perdendo tempo. Em vão serão os seus esforços, porque homem nenhum, mulher nenhuma, consegue edificar o seu lar sem a presença de Deus. Por isso que o salmista ele deixa claro para nós: se o Senhor não edificar a casa, aqui, que eu prefiro mais lá, a gente pode até trocar o nome casa por lá. Se o Senhor não edificar o lar, em vão serão os nossos esforços. Agora, se é o Senhor que está edificando o seu lar, pode ter certeza que será um lar abençoado, um lar onde Jesus venha reinar, e tudo que for ali feito prosperará. Mesmo que você venha passar por lutas, mesmo que você venha passar por dificuldades, mas o edificador do seu lar, Deus, Ele não te desampara, Ele não esquece de você, Ele estará com você todos os dias. Emanuel, Deus conosco, Deus que edifica o nosso lar. Meus amados, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, meditar, refletir como queira, e nós vamos estudar o capítulo 3 de Gênesis, a gente percebe algo ali interessante se tratando de lar. Nós vamos ver claramente que a Bíblia ela é categórica em Gênesis capítulo 3, quando mostra para todos os seus leitores que o ataque do diabo começou no lar e continua até hoje no lar. É só você ler com bastante atenção que você vai perceber que o ataque do diabo começou no lar e continua até hoje. Começou no lar como? Começou no lar de Adão e Eva, que por sinal era um lar tremendo, maravilhoso, um lugar lindo, um jardim, o jardim do Éden. Ali estava o primeiro casal na presença de Deus, até que chegou o dia que desobedeceram a Deus e ali foram expulsos do lar. Então, o ataque do diabo começou no lar de Adão e Eva e continua hoje nos nossos lares. Se a porta estiver fechada para Jesus, ela vai estar aberta para o diabo. E uma vez que quem não entra é Jesus, mas quem entra é o diabo, esse lar será um lugar onde ele vai destruir completamente. Eis aí o porquê que nós podemos ver muitos lares destruturados, destruídos, não tem paz, não tem harmonia, porque estão com as portas fechadas para Jesus e aberta para o inimigo. Então, meus amados, o ataque do inimigo começou no lar, continua até hoje. Não dê brecha para que o inimigo entre no seu lar, mas, pelo contrário, busque cada vez mais a palavra de Deus em Isaías 55, versículo 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, todos que têm lares,
Busque o Senhor enquanto é tempo. Invoque a presença dEle constantemente. Porque aí o inimigo não vai poder entrar e destruir o seu lar. Meus amados, com certeza Deus, Ele é o edificador do nosso lar quando nós permitimos. Se nós rejeitarmos a presença dEle, Ele não vai poder edificar o nosso lar. Mas se nós aceitarmos a sua presença no nosso lar, Ele vai edificar. Mas só, eu coloquei algo aqui importante para nós pensarmos. Deus é o edificador do nosso lar? Sim, e por excelência. Só que Deus, Ele quer edificar o nosso lar com a nossa cooperação. E é aí que entra a importância do marido e da esposa para deixar Deus edificar o seu lar. A palavra de Deus, ela vai mostrar para todos nós que o homem é o sacerdote do lar e que a mulher sábia edifica o lar. Então está bem claro que tem que ter a cooperação dos dois, marido e esposa, para deixar o edificador do lar, Deus, edificar o nosso lar. Porque se eu não quero, se a minha esposa não quer, e se for assim com você, marido, e vou com você, esposa, se você não quer aceitar Deus edificar o seu lar, como Deus vai edificar o seu lar? Tem que ter concordância. O marido no seu papel de sacerdote e a mulher no seu papel de mulher sábia, para os dois permitirem que Deus edifica o seu lar. E ambos precisam cooperar para a edificação do seu lar. Meus irmãos, eu estava pensando, quando eu estava preparando essa mensagem, me veio em mente duas perguntas. Uma referente ao marido e outra à esposa. E fiquei a pensar, por que tem sido tão difícil para o esposo amar? E por que tem sido tão difícil para a esposa submeter-se? Viu como isso é sério? Por que tem sido tão difícil para o marido amar? Por que tem sido tão difícil para a esposa submeter-se? Amor, submissão. Se não tiver o amor do esposo, se não tiver a submissão da esposa, Deus não vai edificar o lar. Este é o segredo para que Deus edifica o nosso lar. Eu coloquei aqui algo para nós escrevermos no nosso coração. Eu lembro do pastor Gamaliel. Eu tenho aprendido isso com ele, né? Escreva aí no teu coração. Eu gosto de trazer minha caneta, meu papel, para estar escrevendo tudo o que eu ouço aqui no culto, porque me edifica dessa forma. Deus fala muito comigo através disso que eu faço. Mas o importante é você escrever no seu coração aquilo que você ouve de Deus. E preste bem atenção no que eu vou dizer aqui agora. Você sabe ouvir a voz de Jesus no seu lar? Você, marido, sacerdote do lar, você sabe ouvir a voz de Jesus no seu lar? Você, esposa, mulher sábia do lar, você sabe ouvir a voz de Jesus no seu lar? Meus irmãos, preste bem atenção. É impossível alguém que sabe ouvir a voz de Jesus não saber discernir e não saber agir. Se você sabe ouvir a voz de Jesus, pode ter certeza de uma coisa: se você sabe ouvir a voz de Jesus, você vai saber discernir e você vai saber agir. E se você sabe
discernir, e você sabe ouvir através da voz de Jesus que você ouviu, vai ficar fácil para Deus edificar o seu lar. Porque aquela voz que você ouviu de Jesus vai te dar a direção certa. Jesus jamais vai nos conduzir por um caminho errado. Jesus jamais vai nos colocar em confusão. Jesus jamais vai querer o pior para nós. Mas uma vez que eu sei ouvir a sua voz e sei discernir e agir, Deus vai edificar o meu lar. Quem sabe não tem sido a nossa dificuldade, a minha como marido, a minha esposa como esposa, você como marido, você como esposa. Quem sabe isso não tem sido a nossa dificuldade, saber ouvir a voz de Jesus. Jesus, ele fala, ele não é morto. Mostre um Jesus morto na Bíblia, que eu não vou conformar, não vou concordar com você. Mas se você me mostrar um Jesus vivo na Bíblia, eu vou concordar com você. Porque Jesus, ele não está mais naquela cruz, pendurado naquele madeiro. Ele vive e reina para sempre. Ele está presente no seu lar, se ele é invocado no seu lar. Se você busca ele constantemente, se você invoca a presença dele, ele está ali com sua família. E se ele está ali com a sua família, ele está ali para falar com você. E se você sabe ouvir a voz dele, você vai discernir as coisas perfeitamente e vai agir de maneira correta. Muitos não estão sabendo discernir e não estão sabendo agir no lar, porque não sabe ouvir a voz de Jesus. Ah, mas como é que nós aprendemos a ouvir a voz de Jesus? Lendo a palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento. Quer ver Jesus falando muito conosco? Lê os evangelhos, principalmente os evangelhos, que você vai ver Jesus falando conosco o tempo todo. E se você lê a Bíblia ali em João capítulo 8, versículo 12, Jesus ele está falando para você assim: olha, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É Jesus falando conosco, que ele é a luz do mundo. Quando ele chega para nós e fala assim: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará, ceará. Se ele está dizendo, eis que chego à porta, é Jesus falando conosco. Então, será que nós estamos sabendo ouvir a sua voz? Se estamos, de fato, vamos saber discernir e agir no nosso lar e deixar Deus ser o edificador do nosso lar. Mateus capítulo 13, versículo 16, tem um versículo muito importante, que diz assim: mas bem-aventurados são os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. A minha tradução está desse jeito: mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. No seu lar, você está sabendo enxergar? Você está sabendo ver as coisas que estão acontecendo no seu lar? Você está sabendo ouvir a voz do Senhor no seu lar? Então, meus amados, bem-aventurados são vocês, se vocês têm olhos que sabem enxergar e ouvidos que sabem ouvir. Aí fica mais fácil para Deus edificar o nosso lar. Se eu sei enxergar, se eu tenho olhos espirituais no meu lar, olhos que sabem enxergar o que Deus quer para o meu lar, para a minha família, eu estou sabendo edificar o meu lar, junto com Deus, cooperando com Deus. Meus amados, algo também muito importante, que maridos e esposas que querem cooperar para o Senhor edificar o seu lar, precisa pensar também nesta manhã.
Como buscar a proteção espiritual para o seu lar? Isso é muito importante para uma família que quer seguir o exemplo de Josué. Josué ele disse assim: olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Está lá em Josué capítulo 24, versículo 15. Eu gosto mais quando diz assim: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Porque se eu falo eu e a minha casa serviremos, ainda é algo que ainda vai acontecer lá na frente. Mas se eu falo eu e a minha casa servimos ao Senhor, é algo mais presente, é o aqui e agora, como sempre fala o nosso irmão pastor Jarbas. Então, eu tenho certeza que o lar de Josué era um lar que buscava proteção espiritual para o seu lar. Sabe por que muitos lares estão destruturados? Sabe por que muitos lares estão sem paz, sem harmonia, sem a presença do Senhor? Porque estão esquecendo de fazer isso. Maridos e esposas que negligenciam a proteção espiritual dentro do lar. Mas como é que eu vou trazer a proteção espiritual para dentro do meu lar? Maridos e esposas, e se tiver filhos, melhor ainda, devocional no lar, culto no lar. Culto, abrir mão, renunciar, sair da zona de conforto, dizer não para o destruidor do lar. Na minha casa eu quero estar o tempo todo pensando no Senhor, porque só Ele pode edificar o meu lar. Quantos, não é, negligenciam? Ainda bem que existe aqueles que são tocados na consciência e volta a dar importância ao culto no lar. Porque quando nós temos o nosso culto a Deus no nosso lar, nós estamos buscando a proteção espiritual para o nosso lar. E quando nós estamos buscando a proteção espiritual para o nosso lar, isso significa que a armadura de Deus está no nosso lar. Agora imagine, quem é o valente que vai entrar no lar que Deus edifica? Quem é o valente que vai entrar no lar que tem proteção espiritual? Ele não tem essa autoridade. Se ele tentar entrar, o edificador do lar, aquele que tem autoridade, não vai permitir. Porque nós estamos dizendo para Deus que nós não somos capazes. Nós estamos dizendo para Deus que sozinho nós não conseguimos edificar o nosso lar. Mas Ele é o edificador do nosso lar. Mas desde quando tem a cooperação da minha esposa, a cooperação do marido, da esposa, que estar aqui nesta manhã. Como buscar essa proteção espiritual? Meus irmãos, o apóstolo Paulo nos ensina como fazer isso. Quando ele escreveu a sua carta, a sua primeira carta aos Tessalonicenses, que é um versículo que nós conhecemos muito, ele disse: olha, orai sem cessar. O lar que tem oração sem cessar tem proteção espiritual. O lar que tem oração sem cessar tem proteção espiritual. Não há brechas, não há legalidade para que o inimigo entre e destrua o seu lar, porque ali há oração sem cessar. Josué capítulo 1:8 diz que nós devemos meditar na palavra de Deus dia e noite. Se você ora sem cessar no seu lar, se você medita na palavra de Deus dia e noite, e você faz o que está em Efésios capítulo 6, versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, pode ter a certeza que a proteção espiritual está no seu lar. Você está cooperando, casal cooperando com Deus, sacerdote, mulher sábia cooperando com Deus e Deus edificando lá.
Deus quer edificar o nosso lar. Porque, como eu disse no início, o ataque do inimigo começou no lar e continua até hoje no lar. Precisamos vigiar. Precisamos estar o tempo todo na brecha. Na brecha, orando sem cessar, meditando na palavra de Deus, buscando força no poder de Deus, para não deixar o destruidor do lar entrar e destruir o nosso lar. Irmãos, eu gosto muito de um provérbio indiano, e inclusive eu compartilhei até no culto dos homens lá na casa do pastor Jarbas, que é muito importante para qualquer área da nossa vida, esse provérbios. E você pode aplicar ele em qualquer área da sua vida. Sabe por quê? Diz assim o provérbios: dentro de mim, preste bem atenção, dentro de mim existe 2 cachorros. Um é muito cruel e mau. O outro é muito bom. Os 2 estão sempre brigando. Aquele que vai vencer é aquele que eu alimento frequentemente. Todos nós precisamos entender que dentro de nós não existe 2 cachorros, mas existe carne e espírito, um lutando com o outro o tempo todo. Dentro de nós existe 2 tipos de homens, um lutando com o outro o tempo todo, o velho homem e o novo homem. Se eu alimento frequentemente o velho homem, se eu alimento frequentemente a minha carne, como Deus vai edificar o meu lar? Como Deus vai edificar o seu lar se você alimenta frequentemente sua carne e seu velho homem que está dentro de você? Agora, se se nós alimentamos frequentemente o novo homem que está dentro de nós e o Espírito, pode ter certeza, nós estamos cooperando para Deus edificar o nosso lar. Então, meus amados, como os irmãos sabem, eu sou de falar pouco. Esta é a palavra de Deus para você guardar no seu coração nesta manhã. Deixe Deus ser o edificador do seu lar. Maridos, sejam sacerdotes fiéis. Esposas, sejam mulheres sábias. E juntos, dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Permita que o Senhor edifica o lar de vocês. Porque, como disse o salmista, se o Senhor não edificar a casa ou o lar, em vão trabalham os que a edificam. Que Deus nos ajude a guardar a sua palavra no nosso coração e nos tornarmos praticantes da mesma. Hoje à tarde nós temos evangelismo, né, ali em Ribeirão das Flores. Os irmãos que vão, né, estejam aqui às 14 horas. Nós vamos sair aqui da porta da igreja às 14 horas. Aqueles que vierem, nós vamos pregar o evangelho. Os que não vierem, paciência. Mas se você puder ir, né, às 14 horas estamos aqui para o evangelismo em Ribeirão das Flores. À noite nós teremos o nosso culto normal. E os irmãos não esqueçam de estar orando pelo nosso pastor e os irmãos que estão ali, naquele lugar, servindo ao Senhor. Porque eu creio que todos que ali foram para servir ao Senhor. Não para ver homens, não para ver nada, mas para servir ao Senhor. Que Deus nos conceda um restante de dia na sua presença. E tenham todos um bom dia.